Beleza, joinha? Olha lá, ó. Jeremias 18. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda da madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Olha, palavra boa, hein? Palavra forte. Pensa pra você ver. Deus está falando com Jeremias. Deus disse para Jeremias, né? Desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Como está as obras? Muitas pessoas estão fazendo as obras, né? Praticando a palavra, está fazendo a obra, está praticando a palavra. Mas qual é o propósito do seu coração? Qual é o intuito do seu coração? Você está fazendo a obra, você está praticando a obra que é interessado em receber aquilo que Deus tem para você. Receber a salvação, ser curado, ser liberto, receber o poder de Deus. É isso que te incentiva a você fazer a obra, é por isso que você faz a obra. Deus, ele quer que nós anunciamos e falamos o reino de Deus. Deus quer que nós façamos a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? Obedecer, obediência. Deus quer a nossa obediência. Ele pede para nós fazer as coisas e nós fazemos interessado naquilo que ele vai fazer. Se Deus não fazer aquilo que nós queremos, aí nós ficamos rebeldes, nós deixamos de ir na igreja, nós deixamos de dar dízimo, deixamos de dar oferta. E muitas vezes nós falamos para Deus, ficamos revoltados com Deus porque ele não fez. Então nós falamos: ah, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo, eu oro. E Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer transformar, mudar o seu caráter. Mas como Deus vai fazer isso? Então ele vem movendo você, vai te mostrando através da palavra que você precisa de um tratamento para que aquele lado obscuro que está lá dentro seja desfeito, seja clareado, seja iluminado pelo Espírito Santo. Então nós temos aqueles demônios lá escondidos lá, ó. Temos aquelas traumas, temos aquelas marcas que está escondido. E nós vivemos aí, cantamos, íamos para a igreja, fazemos as coisas, evangelizamos, mas aquilo fica tudo guardado. Então quando pisa no calinho, aquelas coisas que está escondido sai para fora, hein? O velho homem sai para fora. Isso está mostrando a natureza humana, a natureza cuja o ser humano nasceu no pecado. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, começou a fazer parte do mundo através de Adão e Eva. Aí veio ser conhecido o pecado, porque antes não havia o pecado, porque não tinha isso aí. Então começou a ser gerado o pecado. O pecado é rebelião contra Deus, rebeldia contra Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Deus quer que seja feita a vontade dele. Deus quer trazer o reino dele. Deus quer trazer a luz dele. Deus quer trazer a glória dele sobre nossa vida. Mas nós recebemos tudo a Deus. E enquanto nós estamos recebendo, nós fazemos, nós trabalhamos. Então nós estamos só sendo pago pelo trabalho que nós estamos fazendo. Você está fazendo um trabalho de evangelismo. Você está fazendo isso, então Deus está pagando. E você não está fazendo e praticando a vontade de Deus. Não estou sendo claro, né? Você não está compreendendo, né? Então, de repente, Jesus olha e fala assim: ó, muitos pregaram, muitos expulsaram o demônio, muitos fizeram coisas em meu nome, mas vai chegar aquele dia que eu vou dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Então agora começa a clarear a mente. Então pede o Espírito Santo para te falar, para te mostrar o que esse louco está falando, o que esse cara está falando.
Por quê? Jesus falou assim, ó, muitos vão pregar, muitos vão fazer aquilo, vai expulsar demônio, vai curar, vai fazer maravilhas. Isso é o quê? É o dom do Espírito Santo. Se você tiver fé, essas coisas vão acontecer. Isso não quer dizer que você está sendo obediente a Deus. Então Jesus falou, vai chegar aquele dia lá que você vai querer entrar no reino de Deus e você não vai entrar, porque você não conquistou a coroa de vida eterna. Então agora você vai fazer o quê? Você está trabalhando para quê? Para conquistar a coroa e entrar no reino, né? Então você está pregando, você está expulsando demônio, você está falando em língua, né? Você está experimentando os dons, mas o problema é que para você entrar no reino de Deus, você tem que descobrir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Por quê? Não é o que você fala que faz a diferença na vida da pessoa, mas é o que você vive. Então você tem que viver, você tem que pregar e você tem que andar segundo a vontade de Deus, segundo os conselhos de Deus, segundo os conselhos que o Espírito Santo vai te mostrar e vai falar, e vai te mostrar o que você precisa movido na sua vida, aquela mente, aquele entendimento. Por quê? Paulo era o quê? O perseguidor da igreja. Paulo perseguia. Ele fazia o quê? Ele estudava a lei. Ele aprendeu a lei, sabia de tudo sobre a lei. Mas aí ele precisou que Jesus viesse falar com ele, falar, pera, você está andando na direção errada. Você está caminhando contra os agrilhões de Deus. Mas aí Deus está conversando com Jeremias aqui, e Deus pergunta para Jeremias, eu não posso fazer com o povo de Israel como o oleiro está fazendo com o barro? Eu não posso moldar o seu caráter? Eu não posso moldar a sua vida? Então, Jeremias está passando por um momento difícil, porque ele está lutando, ele está orando, ele foi para o poço, ele saiu do poço, ele foi jogado, tentaram matar, tentaram tirar a vida de Jeremias, mas Jeremias permanece firme ali, orando, intercedendo pelo povo, mas o povo não quer. Aí Deus fala aqui, em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essas nações ou esses reinos abandonarem a sua maldade, então eu mudarei de ideia e responderei daquilo que tinha prometido. A ideia e respeito a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Então, Deus fez uma promessa, Deus falou que vai fazer, então nós temos que avaliar, temos que sondar e ver se nós estamos fazendo mesmo por interesse, ou se nós estamos fazendo com o coração contrito, um coração aberto, disponível, independente daquilo que Deus faz na nossa vida. Então, eu vou falar para você aquela música. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Então, se Deus abrir a porta para o emprego para você, Ele continua sendo Deus. Se Deus te der a oportunidade de você comprar o carro, Ele continua sendo Deus. Se você for mandado embora do emprego, Ele continua sendo Deus. Mas e a sua adoração? E a sua caminhada com Deus? Como é que vai ser? Essas coisas acontecerem na sua vida? Se o seu filho morrer, você vai continuar adorando a Deus? Você vai continuar servindo a Deus do jeito que Ele é? Ou você vai abandonar a sua fé? Ou você vai deixar de seguir a Deus porque Deus não salvou a vida do seu filho? Aí você lembra de Abraão? Deus fez a promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Aí Deus vira para Abraão, ele só tem um filho, né? Filho unigênito, filho da promessa, filho da velhice. E fala assim, Abraão, pega teu filho e leva lá no monte e faz o sacrifício com ele. Abraão obedeceu, Abraão não questionou, Abraão não olhou as circunstâncias, mas ele simplesmente foi obediente. Ele foi buscar o reino de Deus, a justiça de Deus. Deus deu, agora Deus está tirando. Foi assim que Jó falou, tudo que Deus me deu, agora Ele está tirando, Ele está pegando de volta. É dele, não é meu. Aí então, Abraão pegou a faca lá para fazer o sacrifício, para oferecer o filho dele. Deus grita,
dá ordem ao anjo, o anjo grita: Abraão, para, porque Deus olhou e viu que você é sincero, você é verdadeiro. Então, Jó falou assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar. Então Jó fazia essas atividades, daí, né? Ele pregava, ele aconselhava, ele dava o dízimo, ele dava a oferta, ele fazia sacrifício, ele fazia suas reuniões. Jó estava praticando a lei de Deus, né? Mas e a justiça? O reino de Deus, a vontade perfeita de Deus. E no final lá, ele fala assim: agora eu te conheço de ouvir falar e de andar contigo. E Deus restituiu tudo aquilo que ele tirou. Tudo que Jó perdeu, Deus deu de volta. Deus lhe deu em dobro. Então Jó perdeu foi 10 filhos. 3 filhas e 7 filhos. Perdeu os empregados, perdeu tudo. Mas ele continuou buscando a Deus e descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o objetivo de Deus na sua vida? Então, agora eu quero ler com você aqui. Eu estava falando em Jeremias porque Jeremias é um tratamento pessoal aqui, coisa individual. Né? O renovamento, renova, restaura. Deus abençoa a sua vida, fortalece a sua vida e te mostra o caminho para você andar. Mas agora eu quero falar para você, coletivamente, para uma multidão, para muitas pessoas, para a igreja, para a família, para mais pessoas, para estar em comunhão. Então Deus fala aqui em Ezequiel. Eu estava lendo Jeremias 18, agora estou lendo Ezequiel, hein? Eu senti a presença do poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos mesmo, e estavam cobertos, completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetiza para esses ossos e diga a esses ossos secos que tal. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de você. Agora aqui, vamos falar de restituição, vamos falar de renovação, restauração. E aqui é um exército que estava ali, é uma multidão que está aqui. Então agora é coletivo, entendeu? Lá era individual, sua vida individual, a sua vida independente, as suas coisas. E agora aqui, você em comunhão, pega na mão do seu irmão, pega na mão aí da igreja, pega na mão de todo mundo e vamos caminhar, vamos ir. E Deus está falando: e agora eu não posso fazer com a igreja o que eu fiz com o povo de Israel? Eu não posso fazer com a igreja o que o oleiro fez? E Deus fala assim: eu sou Deus e vocês são barro nas minhas mãos. Eu pego, eu faço, eu transformo. Deus está transformando. Deus falou assim: eu não posso pegar essa nação. Como é que é? Nação? Cadê Jeremias aqui? Eu não estou Ezequiel, é Jeremias. Então, qualquer momento, né? Posso dizer que vou arrancar, destruir, destruir qualquer nação. Então Deus tem poder para destruir qualquer nação. Deus tem poder para renovar, para restituir qualquer nação. É nação. É o país. Deus pode fazer com um país. Deus pode fazer com o mundo inteiro. Assim como ele fez no princípio. Ele criou o céu, criou a terra e tudo formou com o poder da tua palavra. E ele disse: vamos, criamos o homem em nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu estou falando aqui, você pode procurar na Bíblia o texto, você pode ler na Bíblia para ver algumas coisas que eu estou resumindo, né? Porque são muitos textos, se eu for ler todos aqui, eu não consigo falar e vai ficar muito grande o vídeo. Então, Deus quer trazer uma renovação, Deus quer trazer uma restauração, Deus quer trazer um renovo, vaso novo, vida nova. Mas Ele quer saber de você. Você está disposto a abrir mão? Como está seu caráter?